a ferramenta de desenho para fazer qualquer bandeira do seu interesse. O que eu vou sugerir é você tentar fazer um tipo de bandeira de cada, né, dificuldade. Eu vou fazer uma bandeira mais simples, vou fazer uma bandeira mais ou menos, vou tentar fazer a bandeira, né, assim, mais difícil. Ah, consegui, beleza. Não consegui, beleza também, não se preocupe. O importante é você estar usando as ferramentas de desenho para estar usando formas simples e estas formas resultarem em um desenho que identifique a sua intenção, como, por exemplo, a bandeira. Se você me mostrar uma bandeira, eu tenho que conseguir identificar que bandeira é essa, com a cor daquela bandeira, com a forma daquela bandeira. Não dá para você me mandar uma bolinha verde e falar que é a bandeira do Brasil. Fazer um desenho é identificar graficamente aquele resultado para aquele propósito. O meu propósito é fazer a bandeira do Brasil, então quando eu olhar aquele desenho, aquelas formas têm que, no mínimo, me dar, né, espaço suficiente para eu entender que é a bandeira do Brasil. O que eu tenho para mostrar aqui, é claro que eu vou mostrar da forma mais simples, mas o que eu tenho para estar mostrando aqui é o CAD. Eu vou mostrar, o que é que você vai estar fazendo em uma das ferramentas, que pode, claro, ser no próprio CAD, que você pega ele lá no site da Autodesk, né, autodesk.com, é uma versão de estudante, essa versão ela vai durar no mínimo 1 ano, então exatamente o software que você está vendo eu usar aqui, é um software que, se você tem um computador caseiro, aí se você tem uma máquina desktop, né, aquela com gabinete e tudo mais, ou se você tem um notebook, né, alguma coisa desse tipo, você vai conseguir usar exatamente o mesmo sistema que eu uso aqui. No CAD, como a gente estava vendo, explorando, né, nas outras oportunidades, vendo o que que é, eu tenho aqui o comando linha, ó, aqui eu já tenho acertadamente o círculo, então eu posso ir lá e fazer um círculo. Isso, para fazer o uso de formas para montar uma bandeira, já mostra que é bastante simples, né, então vai ser mais tranquilo. O que eu vou usar aqui a princípio é o retângulo, né, no CAD ele está lá no desenhar, facilmente, então já tem ali eu o retângulo. Eu seleciono o retângulo, dou um clique em um local qualquer, nesse momento não precisa se preocupar, né, com o tamanho, com a proporção, com itens desse tipo. Eu quero só usar uma ferramenta de desenho para criar um propósito visual identificável. Então não estou nem aí nesse momento com o tamanho da minha bandeira, com a expressão que ela tem referente a um ponto, por exemplo. Ah, minha casa tem 6 metros. Esse é um desenho de 1/5 desse tamanho. Não me interessa isso agora, tá? Então, se você já conhece esse tipo de medida e proporção, não precisa aplicar isso aqui, né. Eu vou usar aqui o retângulo, simplesmente selecionado, vou dar um clique aqui numa medida qualquer e vou colocar ali mais ou menos o tamanho ali do que eu queria que ele ficasse. Nesse caso aqui, isso aqui é o suficiente. Agora eu vou lá e seleciono o círculo, mesma coisa. Vou colocar ali um tamanho aproximado do que eu preciso. Eu vou tentar colocar aqui, mais ou menos no meio, né, como eu estava falando, não precisa ser exatamente ali, milimetricamente colocado no lugar, né, você vai fazer nesse momento uma identidade visual do que você precisa, isso é o suficiente, né, e aí eu vou então tentar colaborar com a identificação desse desenho usando os recursos que eu tiver. No CAD, nós temos aqui, ó, o efeito rachura, né, que é o preenchimento da cor, né, então eu vou colocar lá o rachura, eu vou querer que o desenho preencha com cor solidamente, quer dizer, tudo que tiver de espaço para ser colorido, ele vai preencher. Se eu colocar gradiente, significa parcial, ele vai preencher parcialmente a cor. Tá vendo? Ele vai preencher com linhas, ou 2 linhas, ou quadrados, não. Eu quero que seja preenchido solidamente, que preencha todo o espaço.
Tá vendo? Ele tem lá padrão, gradiente, definido. Se tiver alguma imagem que você quer, você vai escolher por aqui, mas enfim, nesse momento, sólido é o que nos interessa. Então aqui tem algumas cores já padrão, eu vou lá pegar uma cor, branco, cliquei. Observa que ele marca em azul aqui em volta, ó. Significa que aquele campo ao qual a extremidade azul foi pintado. Quando eu ponho o cursor em cima lá, ele mostra, quer pintar outra coisa? Não, não quero. Então eu dou um enter e aí volta, tá vendo? A linha não é mais azul. Agora ele não está mais selecionado. Cadê o gradiente que estava aqui? Não está mais. Eu quero pintar aqui dentro com outra cor, então eu vou lá selecionar a cor que eu quero pintar lá dentro. Olha lá, tá em azul, é essa mesmo? É. Dou enter e ele marca, então ali, simples assim, branco em um espaço maior, vermelho no espaço, né, inferior ali, é o círculo. Eu usei retângulo, círculo, fiz uma bandeira simples, pronto, ó, uma bandeira de 5 eu fiz, né, para a gente ter uma ideia ali do que é que a gente vai estar fazendo. Ah, mas eu queria outras bandeiras. Você pode ir lá e observar outras bandeiras. Tem bandeira que dá para você fazer mais fácil, tem bandeira que vai ser um pouco mais complicado. Tem vários tipos de estrutura que você pode olhar qual que te interessa e tá fazendo lá. Tudo bem? No CAD, se você estiver usando o CAD, não precisa se preocupar quando esse tipo de coisa aconteceu, quer dizer, uma linha passou direto na outra. Eu venho aqui, ó, no aparar, quer dizer, eu vou cortar um pedaço, dá para ver pelo desenho da tesoura ali, seleciono o aparar e observa que o texto que aparece junto com o cursor, o texto nessa caixa cinza está escrito lá: selecione o objeto a ser aparado ou pressione Shift para estender ou alguma coisa. Eu vou dar Enter. E agora quando eu coloco lá o cursor em cima, ele tira a parte que passa da linha, olha lá. E aí então o desenho vai ter as medidas que eu quero. Aí eu posso ir lá, pintar da cor que eu quero e pronto, fiz outra bandeira. Esse tipo de referência vai servir mais do que o suficiente para você estar fazendo essa atividade. Um outro objeto que você tem aqui que pode ser muito útil é o polígono. O polígono ele pode ter um monte de lado e dependendo desse monte de lado a forma muda. Com 3 é um triângulo, um pentágono, hexágono e por aí vai. Eu quero um com 4. Ótimo. Dou um clique mais ou menos ali no meio. Quero que ele vá do centro para fora mesmo. Tá vendo? Que eu vou abrindo, ele vai abrindo também. Por exemplo, né? Aí, beleza. Deixa eu colocar ele mais por meio ali. Vou lá no círculo. Coloco aqui mais ou menos no meio. Porque eu falei, não se preocupe com a precisão que você tem. E aí você pode ir lá tentar preencher com as cores que você achar mais conveniente. Ah, mas dá para fazer uma bandeira perfeita, certinho, com tudo aqueles detalhes com as estrelas? Sim, dá para fazer qualquer bandeira que você imaginar sobre qualquer aspecto de qualquer desenho que você precisar. Eu vou mostrar, mas não precisa se preocupar, tudo bem? Não é uma necessidade que você tem agora. Eu vou mostrar, por exemplo, aqui, ó, como o CAD é versátil. Eu vou pegar um polígono, tá, pessoal? O que você vai fazer é isso aqui, ó, as bandeiras usando formas simples. Eu vou usar que é possível fazer aqui outras formas, né, configurando as estruturas que a gente conhece, né? Por exemplo, eu não tenho uma estrela aqui, ó. Onde é que tem uma estrela para eu escolher? Não tem, tá vendo? Ele não tem, cadê? Não tem, simplesmente ele não tem, mas dá para formar uma ali através de escolha, de modelagem? Dá. Eu vou vir aqui em polígono,
A estrela tem quantas pontas? 5. Então eu coloco lá 5, dou um Enter, dou um cliquezinho lá, do centro para fora, e ponho ele ali mais ou menos reto para baixo ali. Pronto. Pronto. Tá ali. Eu vou tirar mais para baixo aqui, para ele não atrapalhar o que a gente já fez ali em cima. Vou deixar ele aqui embaixo, para tirar aquele trem de cima. Aí eu venho aqui em linha, por exemplo. Tudo que acontece no polígono é que se continuam as linhas aqui, ó lá, eu dou um clique aqui, a linha está esverdeada, tá vendo? Branca, esverdeada. Aí beleza. Eu vou só continuar então essas linhas aqui, ó. Você já vai observar que o CAD é um cara maneiro e permite fazer então uma forma baseada na estrutura simples de outras formas. Ah, mas dá maior trabalho. Claro que dá trabalho. Por quê? Porque fazer exatamente a forma dá trabalho. Você pode ir lá e fazer uma estrela. Ah, eu vou fazer uma estrela, então eu vou pegar ali, vou seguir o caminho mais ou menos. Ah lá, deu para fazer uma estrela mais ou menos? Deu. Essa estrela tá boa? Não. Mas não é uma estrela? É. Agora vamos observar aquela ali usando o polígono. Você vai ver, eu estou aparando, né, nesse momento, o mesmo comando que a gente viu anteriormente lá para tirar o excesso, né, tirar aquela linhazinha que passa. Olha lá, essa estrela ficou perfeita, por quê? Porque ela nasceu de uma forma geométrica de 5 pontas. Eu só estendi aqui a parte do polígono que tinha 5 pontas, né, desse pentágono, até a sua extremidade. Então ficou uma estrela perfeita. Aquela ali, joga para fora, porque ela de perfeita não tem absolutamente nada. Não deixa de ser uma estrela, né, uma estrela doente, mas é uma estrela, né, não deixa de ser. Ah, mas tem outras formas, outras possibilidades? Tem, pessoal, tem muitas possibilidades. A gente está falando do CAD, né, da maior ferramenta de desenho que já existiu. Então, tudo com o CAD é possível, tudo, absolutamente tudo. Ah, eu coloquei lá um círculo, coloquei um outro círculo limitando o espaço que eu queria aproximadamente, não precisa ter precisão. E eu limpo lá uma parte que eu preciso, lá, eu já tenho ali uma lua, já tenho alguma coisa parecida. É claro, foi o que eu falei, não precisa nesse momento se preocupar em olhar isso que eu estou montando aqui e ir lá fazer. O que eu preciso que você faça é uma estrutura, ó o CAD dando tilt, é uma estrutura, isso, agora foi, visual, simples, desse modo aqui, ó lá. Por quê? Porque esse é o primeiro princípio do desenho. O que eu desenho para você observar tem que ser entendido. Não adianta eu ir lá e falar para você que eu fiz um desenho de um baita casarão lindo, quando você olha, você não entende nada. Não adianta, imagina você se colocando numa situação de fazer um mapa para alguém conseguir sair de um lugar que corre, por exemplo, um perigo extremo, como um incêndio, você monta para alguém um mapa para ele sair daquele lugar, ele olha no mapa e não consegue entender. A gente tem ali provavelmente, né, um caso gravíssimo à vida, né, um risco gravíssimo à vida. Então o que que a gente vai aprender primeiro com o desenho? Que o desenho é para auxiliar ao entendimento visual de alguma imagem, de alguma mensagem. Nesse momento, as formas simples vão ajudar a entender essa mensagem, né. Eu quero que você use formas simples, com as bandeiras que você achar que é possível serem feitas, para então desenvolver, né, na ferramenta que você escolher, essa bandeira e a gente conseguir entender qual bandeira é essa, né. Dá para entender, eu acredito facilmente que a bandeira do Brasil está aqui, a do Japão, se eu pintasse aqui podia ser uma bandeira aí, né, França, Alemanha, enfim. E aí existem outras formas que a gente pode também estar usando, não importa se nesse momento ela está ali um pouco perturbada,
né, não deixa, se eu olhar isso aqui, eu não deixo de entender que é uma estrela, se eu olhar isso aqui, eu também não deixo de entender que é uma estrela. No fim do semestre, provavelmente para o semestre seguinte, você vai estar fazendo esse desenho dessa forma, muito simplesmente, né, dessa outra forma também. Não vai mais estar fazendo assim. Nesse momento é assim, não deixa de entender, né? Tá usando uma forma simples e dá para passar essa mensagem, dá para entender o que é esse objeto. Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente vai estar fazendo nesse momento é algo parecido com isso aí. Usar uma forma simples para fazer 5 bandeiras em uma ferramenta de desenho. Qual ferramenta? A que você preferir nesse momento. Foi o que eu falei, mais para frente a gente vai deixando mais específico qual é o software, por enquanto não precisa se preocupar com isso. Eu tenho que olhar um desenho e entender o desenho, então qualquer ferramenta de desenho nesse momento, que seja para desenho técnico, claro, né, não adianta pegar no Photoshop, isso não vai te ajudar em nada, né, não é a intenção do curso, mas qualquer ferramenta de desenho técnico neste momento serve. Qualquer uma daquelas que a gente levantou, ou outra que você tenha encontrado, descoberto, ela serve. Tudo bem? Beleza? Deu para ter uma ideia do que a gente vai estar fazendo aí? Meninas? Ok? O trabalho já está lá, está pendurado lá. É só dar uma olhadinha e fazer o trem. Eu deixei 2 semanas, que é o que recomenda lá, né, a direção, tudo bonitinho, né, o próprio sistema faz isso, deixar quinzenalmente. E qualquer coisa é só perguntar. Beleza? Eu vou estar encerrando então aqui, que o barato é deixar você estar trabalhando. Vou fechar aqui a gravação e vou deixar disponível para o pessoal poder olhar depois. Aí, se alguém precisar saber, vocês podem passar isso para eles depois. Tudo certo?